quem não me conhece, eu sou o André Si, eu sou sócio de uma startup de inteligência artificial chamada Future Smart Solutions. Né? A gente conquistou aí ao longo da nossa história grandes clientes na área de energia, então Enel, Light, Petrobras, Grupo Equatorial Energia, Neo Energia, Eletrobras, enfim. Né? Já estamos numa fase de scale-up. A gente, ao longo da nossa história, aí, recebemos alguns reconhecimentos importantes do mercado. Mais recentemente, o último reconhecimento, a gente foi convidado aí pela Embaixada brasileira no Japão para representar o Brasil na maior conferência de inovação da Ásia, que é o ILS, Innovators Leaders Summit, lá em Tóquio, em dezembro. A única startup aí a participar desse evento, representando o Brasil oficialmente através de um edital, enfim, que a gente conseguiu conquistar. Mas hoje a gente vai estar falando aqui com essa ilustre mesa, né, sobre tecnologias disruptivas e transformação digital. Vou começar aqui com a Carolina. Carolina, se você quiser também se apresentar, por favor, falar um pouco do teu desafio lá na Accenture, né, e um pouco dos resultados lá. E depois falar um pouco para a gente como é que você vê toda essa aplicação, né? Primeiro, até se você quiser fazer um apanhado aí de quais são as principais tecnologias disruptivas na tua visão, aplicação nos diversos setores, além de energia, vários outros setores aí que a gente sabe, né? O que está mais hoje em voga, e falar um pouquinho lá de como é que você vê todo esse potencial dessas tecnologias lá no teu dia a dia. Maravilha. Boa tarde a todos. Meu nome é Carolina Morandini, eu sou líder de inovação aberta e ecossistema Ventures da Accenture. A Accenture, para quem não conhece, é uma consultoria de tecnologia e serviços profissionais global. Hoje no mundo, a Accenture tem cerca de 800 mil funcionários, é quase um país inteiro. Aqui no Brasil, eu lidero a frente de inovação aberta. E aí eu até faço um pequeno disclaimer, né? Porque não é todo mundo que sabe exatamente o que é inovação aberta. Inovação aberta é a gente olhar para fora das fronteiras da organização e buscando recursos parceiros, startups, hubs, PhDs, enfim, que possam trabalhar junto com a gente para agregar valor para os nossos clientes. Então, eu olho muito essa frente de inovação aberta, que é uma frente cross. Então, tem a parte de energia, obviamente, a gente tem os principais clientes de energia no Brasil e a gente trabalha muito perto deles. A parte de tecnologia disruptiva e a transformação digital, a gente olha sob o viés da inovação aberta, buscando soluções no mercado que possam complementar potencialmente as soluções que a gente tem, levando mais agilidade para o mercado. Olhando para o mercado não só de energia, hoje o que a gente está olhando de tecnologias disruptivas, obviamente que acho que inteligência artificial, todo mundo sabe, mas é o próximo passo, a próxima geração dessa inteligência artificial, que começou, né? A pontinha do iceberg saiu, digamos assim. A inteligência artificial a gente já olha há muitos e muitos anos. E acho que até Gartner pode explicar melhor do que a gente. A pontinha é aquela que a gente tangibilizou, que a gente consegue entender como funciona. E a gente vai olhar cada vez mais a parte visual, computacional, linguagem dessa tecnologia. Outra que eu acho que é muito interessante na área de energia também é blockchain, porque cada vez mais a gente vai olhar o peer-to-peer, que é a relação de como a gente consegue transacionar a energia do consumidor do produtor para o consumidor diretamente, sem o uso de intermediários. Então, o blockchain não só na parte energética, mas indústria financeira e outras é realmente muito importante. E uma terceira que eu coloco aqui, porque aí eu passo para eles, seria o IoT, a internet das coisas, que também é bastante importante, porque quando a gente olha em sensores, hardware e como conectar tudo isso para que a inteligência artificial, o volume de dados e tudo que a gente pode fazer ser aplicado de uma forma mais eficiente, é algo que a gente tem olhado bastante. Em transformação digital, eu olho sob o viés da inovação aberta, e eu acredito muito que a inovação aberta ela é um veículo, uma ferramenta que ajudam as empresas a trabalhar a transformação digital. Porque nem tudo a gente tem dentro de casa, a gente tem que olhar para fora e a gente tem que se questionar, será que tudo que eu tenho aqui é o melhor? Será que não tem uma tecnologia lá fora, uma startup, uma empresa que pode fazer uma parceria comigo
e a gente juntos, com os serviços complementares, levar mais valor agregado para o consumidor, para a sociedade. Então é por aí que eu transito. E é um grande prazer estar aqui com vocês. Legal, Carolina. Obrigado pela aula. Gostei dessa história aí de buscar startups para complementar aí o portfólio da Accenture, hein? Depois a gente tem que conversar mais sobre isso. Agora, Denise, por favor, Denise, se você pudesse apresentar e falar um pouquinho aí o que que a Price está fazendo nessa área. Não deve ser pouca coisa. Eu acho que todo mundo aqui está curioso para saber o que que você tem para trazer para a gente. Muito bom, muito bom. Primeiro, um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite Sai do Papel por estar junto aqui com vocês. Eu sou sócia líder da transformação digital da PwC aqui no Brasil. Dá para perceber, sou pernambucana, comecei minha carreira lá em Recife, passei por Atlanta, morei em Curitiba, rodei então o Brasil todo, e estou há 15 anos em São Paulo, né? Então, lidero essa nossa transformação digital. E é interessante que eu queria trazer talvez dois pontos de vista, né? Do que é transformação digital, do que a gente tem feito para dentro da PwC. PwC, para quem não conhece, então é uma empresa de auditoria e consultoria, né? E também está aí né, no mundo todo com uma quantidade enorme aí de profissionais. Então, quando a gente traz um olhar para dentro da nossa transformação digital, depois eu vou falar um pouquinho, né, de como a gente tem apoiado e qual é a nossa visão na transformação digital dos nossos clientes. A gente tem primeiro, acho que um ponto mais importante aqui foi a gente traçar uma visão da estratégia, onde a gente quer chegar com a nossa transformação digital. Então, a gente desenhou uma estratégia que tem ali alguns pilares, né, e viabilizadores, mas que a gente tem o foco e o cerne central na mentalidade e comportamento das pessoas, né? Porque a gente entende que a gente não consegue transformar a organização se a gente não tem uma cultura digital muito bem instituída. Então, todo o nosso programa, tanto no olhar para dentro, do desenvolvimento das nossas pessoas, de capacitar as pessoas na ponta com tecnologias, soluções para que eles possam ser mais independentes e democratizar, de fato, o uso da tecnologia na ponta, né? Passando pela capacitação dos nossos sócios, da liderança, para garantir que eles promovam, né, e tenham um ambiente promotor, né, para a inovação das nossas pessoas, e diversos programas, né, e mais interno, faz com que a gente consiga chegar na ponta para os nossos clientes, no fornecimento dos nossos serviços, de diversos setores e indústrias. A gente também, né, tem um olhar, né, de 5 grandes indústrias e energia é uma delas, cada vez de forma mais tecnológica, né? Então, é a forma que a gente traz a transformação para dentro para impactarmos os nossos clientes, né? E quando a gente vai, né, olhar para o mercado, tem uma pesquisa do CEO Survey, a 26ª pesquisa do CEO Survey, que ele traz um dado muito interessante. Ele fala que 1/3 das organizações, né, os CEOs alegaram, que precisam se transformar, porque senão daqui a 10 anos, né, elas não existirão mais, né? Então, quando a gente fala de transformação, a transformação digital é uma das formas de transformação, mas a gente está falando de transformação da sustentabilidade, de uma transformação inclusiva, a gente fala transformação, né, tecnológica, de negócio, então tem diversos aspectos da transformação, né, e o impacto da tecnologia, né, disruptiva, né, nessas diversos olhares da transformação é muito inerente, né? E no setor da energia, né, você já falou, Carol, então acho que blockchain vindo aí muito fortemente no termo de comercialização, né, formas diferentes de comercialização, né, toda o front office mesmo do consumidor também, né, sendo impactado muito fortemente aí por tecnologia, inteligência artificial, né, vindo aí como um carro-chefe aí de vários momentos disruptivos, né? Então são, né, algumas visões aqui para a gente começar esse bate-papo. Legal, Denise. Obrigado aí também pela sua contribuição e eu acho muito rico, principalmente quando você falou aí, queria ressaltar, a gente passar a palavra para o Serguei se apresentar, mas fazendo aí o gancho nessa questão da democratização dos benefícios de tudo isso que a gente está falando, né? IoT, inteligência artificial. E, Serguei, por favor, como é que o Gartner, né? Como é que você vê todo esse impacto? Né? A gente conhece muito ali o quadrante mágico do Gartner, né? É uma referência aí global, né? O que o Gartner fala normalmente é o que se realiza aí num futuro próximo. E falar um pouquinho aí também de você, do teu desafio lá, por favor.
Tá ótimo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite aqui, em nome do Gartner. O Gartner é um instituto de pesquisa e a gente nasceu monitorando o mercado de tecnologia da informação, fazendo prognósticos, tendências e aconselhamento para os usuários de tecnologia, que são as empresas que consomem tecnologia, os fornecedores de tecnologia e também para os fundos de investimento, né? A gente brinca um pouquinho que o fundador do Gartner abriu o Gartner para orientar fundos de investimento. Hoje em dia, isso é 5% da nossa receita. E então ele mirou no que viu e acertou no que não viu. Hoje, praticamente 75% da nossa receita vem de usuários de tecnologia, né? Muito bem. Pensando aqui no evento, a gente, quando estava conversando sobre a temática, eu comecei a fazer uma leitura de algumas anotações do Gartner sobre tecnologias disruptivas no contexto de energia, que é o nosso contexto básico aqui. E eu cheguei a um somatório, assim, parei de contar, teria que ser um trabalho mais exaustivo, dava mais ou menos umas 50 tecnologias com algum potencial de disruptura. Por que algum potencial? Porque prever algo, né, tem um risco intrínseco, né? Então, como é que nós, no Gartner, fazemos esses estudos, né, de previsão de tendências? Primeiro, mais do que o quadrante mágico, geralmente, como a gente é conhecido, a gente usa uma ferramenta que a gente chama de Hype Cycle. A gente monitora anualmente em torno de 2.500 tecnologias. E aqui vale a pena fazer um parênteses. Quando a gente fala tecnologia, a gente está falando de práticas também, métodos, de know-how, não só de device, não só de software. A gente está falando de qualquer prática de negócio que resulte em resultados, né? que tragam resultados. Portanto, quando a gente pega esse leque de 50 energias, de 50 tecnologias, com esse potencial de disruptura, fica claro que não é uma ou outra tecnologia que consegue fazer esse impacto e provocar essa transformação. Na verdade, a gente já vive uma era digital. A gente pode discutir aqui se isso nasceu nos anos 50, junto com a inteligência artificial que vem ali dos anos 60, né? São quase tudo isso são senhoras de 50 anos de idade, né? Então, eu digo assim, né? Quando eu saio de casa sem o telefone, eu sinto uma ausência de um membro do meu corpo, que é o celular, né? Eu volto porque eu não sinto ele no bolso. Quer dizer, isso já está conectado com o meu sensoriamento corporal. A gente já vive, literalmente, né, numa era digital. A gente diz que o conceito de transformação digital ele passou por uma onda de hype, que é esse tal do hype cycle que eu falo. Quer dizer, ele teve ali 2018, 2019, praticamente todas as empresas, 9 entre 10 empresas de energia, lançaram um programa de transformação digital. Seja lá o que aquilo representasse para elas, né? E aí surge um emaranhado de confusões naturais. Um processo de transformação não é uma coisa linear, não é um botão que se aperta, não é um dispositivo que você instala, né? É todo esse processo cultural que a gente estava falando aqui, compreender como é que essas tecnologias entram na nossa vida, lidar com as rejeições, lidar com a avaliação de valor que efetivamente elas podem trazer para a gente ou não. Mas existe um conflitozinho básico entre as tecnologias digitais e as indústrias intensivas em capital e intensivas em assets. É que a gente trabalha no mundo das moléculas. E o mundo das moléculas não anda tão rápido quanto o mundo digital. E aí a gente leva a pecha de ser uma indústria atrasada, né? O que é um mito, uma grande inverdade, né? Por que isso? Porque a indústria de capital intensivo tem acesso à tecnologia muito antes da consumerização. 10, 15, 20 anos. Então, a primeira perfuração inteligente da Petrobras foi em 1997, na Bacia de Santos.
o iPhone, que é um fator de identificação da nossa vida, quando ela é de 2007. Né? Então, a gente tem aí já uma década de distância. Por quê? Porque as empresas de petróleo tinham acesso a capital, né? Conseguiram investir em salas, né? Em HPC, em High Performance Computer, né? Desde aquela época. Aliás, pode-se dizer aqui que pré-sal não existiria, né? Se não tivesse havido uma revolução digital silenciosa na indústria de energia dos anos 90. Né? Agora, isso continua numa força que impregnou toda a consumerização, todo o nosso comportamento. Né? A gente se integrou à empresa hoje em dia, a gente se integra à empresa. Quando a gente abre o nosso celular de manhã, já vê a nossa caixa de e-mail, vê se tem alguma coisa pegando fogo ou não tem. Quer dizer, agora na Covid, né, o trabalho remoto, se não houvesse uma fundação digital instalada nas empresas, o caos que a gente viveu teria sido muito mais grave do que foi. As empresas puderam se adaptar com algum grau de velocidade. Né? Mas eu queria, então, voltar aqui um pouquinho, só queria mostrar quão complexo são esses movimentos. Segundo, existe um somatório de tecnologias que provoca essa transformação. E aqui eu chamo a atenção para uma coisa, é preciso que a gente olhe menos para as tecnologias. Óbvio que a gente é provedor de tecnologia, a gente tem todo o nosso interesse em colocar a nossa tecnologia, mas a gente olhe para os problemas e as soluções que as tecnologias têm que ser aplicadas, porque é isso que conduz. Então, eu diria assim, hoje existem duas grandes forças motrizes de transformação. E você já tinha começado a falar uma, Denise. É a transformação digital, que eu acho que perde um pouco de protagonismo, não significa que perca força, porque às vezes as forças silenciosas são poderosíssimas, né? Mas existe a transição energética como o grande catalisador, né, para o momento das empresas. E a gente diz no Gartner que ambas, quando andam juntas, andam melhor. A gente já fez vários estudos, né? E quando você tenta andar com uma sem a outra, você capenga. Você não consegue fazer o desenvolvimento pleno disso. E aí a gente inclui a IoT, os sensores, a gente inclui inteligência artificial, blockchain, quando aplicável, perfeito, né? Mas a gente, eu queria deixar aqui um ar assim de um pouquinho menos tecno-otimista nesse sentido de que o mundo digital, a gente já transformou muita coisa, né? A gente precisa agora focar na transição energética. Para fechar, desculpa me alongar aqui um pouquinho, eu queria pegar 8 pontos que o Gartner aponta como tendências para as indústrias de energia nesse viés da nossa apresentação. Eu vou dar uma lidinha aqui, porque é muita coisa. A primeira é o seguinte, uma fundação de TI simples e inteligente. A TI precisa descomplicar. A complexidade do mundo já está muito grande. A gente precisa ser simples, simplificar. A segunda questão de fundação é a integração de cloud com edge computing. A inteligência artificial está indo para o edge, né? Todas as blockchain, quer dizer, tudo está migrando para o edge. Essa integração é fundamental para a gente tirar os benefícios. A gente diz que tem duas tendências transformacionais essenciais das empresas. Uma, eu já falei aqui, são as metas ambientais das empresas. Isso tem que nos hipnotizar em termos de para onde que a gente está levando as forças dessas tecnologias. E as operações inteligentes, como um segundo elemento. A gente tem que buscar operação inteligente o tempo todo. Quando a gente fala de entrega de valor, o Gartner reconhece 4 tendências que entregam valor hoje em dia. Uma vocês já falaram, que é a cocriação. É você se abrir para o mundo, a TI se abrir para a área de negócio, enfim. Cocriação em todas as esferas e dimensões, fora, dentro da empresa.
A outra é muito importante a gente entender, é Data Analytics compreensivo. A gente geralmente joga toda a força negativa das dificuldades de conduzir a transformação para a questão cultural. Vou voltar aqui nesse ponto. Existem complexidades de TI, de digital, muito grandes desafios, e uma delas é a integração e modelagem de dados operacionais. É muito desafiador, é uma estrada muito longa e cara. As empresas pequenas não conseguem manter perenidade de programas desse tipo. Isso vai ficar na mão dos grandes players. E Digital Twin, naturalmente, um outro elemento forte, né? E aqui, já falei, eu acho que a integração, né, horizontal entre sistemas e workflow é o outro elemento. Desculpa. Não, imagina, eu acho que foi uma aula e eu pegando um gancho aqui, Serguei, do que você falou, né, que a gente estava até falando, né, Carol, antes aqui de subir ao palco, me lembrou até uma piada lá na minha época lá de faculdade, quando estava fazendo engenharia de computação, às vezes dava um pau lá no programa que a gente estava desenvolvendo e a piada era: o problema está entre a mesa e a cadeira, né? Então, a gente fala muito de inovação, tecnologias disruptivas, transformação digital, mas e o ser humano, né? Como é que se dá essa internalização nas organizações, né? Como é que isso está relacionado à cultura organizacional, né, Carol, que a gente falou? E eu acho que é legal, né? A gente começou a falar lá como fazer tudo isso funcionar na prática, né? Porque por trás disso tem o ser humano, né? Com certeza. E pegando um gancho, né, do Serguei, eu acho que é preciso trabalhar muito a cultura dentro das empresas, porque existe, né, e isso é natural do ser humano, o medo do novo. Então, o novo, o que é a disrupção? A disrupção é aquele lugar que a gente ainda não sabe para onde vai, não sabe o que tem uma demanda, tem um cliente, tem uma empresa indo para aquele caminho, mas não tem necessariamente. É um que a gente chama na Accenture de white space, que é o oceano azul, é aquele lugar que ainda não tem necessariamente uma oferta, que tem uma tecnologia, mas que pode ter uma tecnologia disruptiva, mas eu concordo plenamente, ela só é... Se ela for aplicada, você tem alguma coisa. Se não, ela é uma tecnologia. E a inovação de valor fala muito sobre isso, né? Você ter valor com a aplicação de uma tecnologia para que alguém se sinta beneficiado por aquilo. Só que a gente, como ser humano, tem medo do novo, muitas vezes, né? Então, por isso que muitas empresas acabaram criando as áreas de transformação digital, as áreas de inovação. Por quê? Porque são áreas que provocam. E tem também medo de que você vai acabar perdendo seu emprego se algo acontecer e trouxerem essa tecnologia para cá. Como é que vai ser isso? Tem medo de provar e testar, porque o risco, eventualmente, é muito alto. Então, a gente precisa, sim, dentro das empresas, e eu concordo com o Serguei, assim, a área de energia, ela já usa tecnologias há muito tempo, só que a gente não sabe, né? É menos público, faz-se menos marketing a respeito disso, mas, puxa, tá aí, a gente está fazendo bastante coisa. Mas como que a gente traz isso para dentro de casa e faz com que os nossos colaboradores, as pessoas se sintam confortáveis em arriscar e amanhã ou depois não serem julgados por aquela falha e tenham medo e voltem para trás e se acomodem de novo naquilo que já existe na empresa. É preciso muito trabalhar com as pessoas, porque no fim do dia somos nós, pessoas, que vamos trabalhar com as tecnologias e conseguir aplicar aquilo na prática. Então, a cultura organizacional ela passa por toda esse trabalho de treinamento, de capacitação, de mostrar como que se funcionam os casos de uso, como que se trabalha a inovação e a transformação digital para que mais pessoas possam ser impactadas por isso e mais pessoas queiram fazer isso dentro das organizações. A gente precisa trazer as pessoas desde o começo da nossa busca pela inovação e pela transformação digital. A gente não pode trazer ela só no final, quando a gente chega e fala assim, olha, acabei de criar uma inovação e uma tecnologia disruptiva, você só vai implementar. A pessoa nem foi
colocada desde o começo a área de compras, o jurídico, a TI, a infra daquilo tudo. Quando a gente está envolvido, a gente se sente mais seguro e a gente minimiza os riscos. E a gente faz com que toda a organização participe daquilo e crie grandes casos. Só que isso tudo tem que estar embedado, né, integrado, numa vontade clara e objetivos claros da empresa. A empresa tem que acreditar que isso faz sentido e faz sentido integrar todas essas pessoas em prol da tecnologia, com a tecnologia para o bem comum. Então, é super importante a questão da cultura organizacional e de como a gente vem trabalhando isso, não só na transformação digital, na inovação aberta, na cocriação, porque, gente, cocriar e fazer parcerias é super complexo. E você tem que ter muita vontade de ambas ou triplas as partes, porque às vezes você está cocriando com vários players, grandes empresas, startups e outros. Então, a cultura organizacional, objetivos claros, uma boa infra e tecnologias, você consegue criar novos caminhos para a inovação. Legal, legal, Carol. Denise, nessa linha, né, dos desafios da implantação, né, das tecnologias que a gente está falando aqui, AI, IoT, enfim, blockchain, o que na tua visão aí, além da cultura organizacional, é um desafio aí nas grandes empresas, nos seus clientes lá da Price? O que você pode dizer aí dessa tua experiência em compartilhar com a gente para que a gente possa aprender com você? Legal. Eu acho que eu vou contar um pouquinho, tentar ser breve aqui, sobre como a gente vem trazendo, né, a inovação no contexto da nossa transformação digital e aí talvez tangenciar um pouquinho de alguns desafios. Na PwC, a gente dividiu, tentando simplificar aqui a nossa inovação em 3 grandes níveis. Um nível que a gente chama de Citizen-Led Innovation, que é a inovação que está na ponta, nas nossas pessoas, borbulhando, né? No passado, a inovação era tecnologia, né? A gente tinha... né? Eu quero criar um relatório, vai lá na área de tecnologia, vai na área de processamento de dados, né? Então, esse primeiro nível de inovação foi o que eu comentei da democratização. A gente começou com um programa de upskilling e reskilling, que foi capacitar as nossas pessoas na ponta e fornecer a tecnologia para que elas possam criar automações, logicamente de baixa complexidade, mas que já dava um incentivo enorme dela perceber que ela mesma estava produzindo e criando valor para a atividade que ela estava realizando. Né? Então, foi tirar de áreas centralizadas de processamento de dados, de tecnologia, algo que as pessoas conseguem realizar. Né? E eu estou falando de pessoas que vieram do background de tecnologia, mas eu estou falando também de contadores, de advogados, de pessoas que não têm esse background. Então, esse foi o primeiro nível, né, que a gente criou. E para que a gente tivesse pessoas que acelerassem a nossa transformação digital, que pudesse... né, trazer ali uma liga entre, né, o que a gente estava treinando, né, capacitando as pessoas na ponta, com o que realmente a gente precisava gerar de valor, a gente criou um programa de aceleradores digitais, que a gente seleciona e a gente está na 5ª turma já, que a gente provê aí uma capacitação, um MBA mesmo, né, junto com uma instituição de ensino, para que eles consigam elevar esse nível e trazer aí uma inovação mais complexa para a ponta. O segundo grau que a gente chamou, que é o do Business-Led Innovation, é quando a gente identifica inovações comuns na ponta para que a gente consiga resolver, né, questões ali mais complexas. E aí eu estou falando já com conexão com Machine Learning, com o nosso time de Data Office, a gente está falando com o aporte de outras tecnologias para que a gente consiga realmente trazer, né, inovação para o nosso negócio. E um terceiro nível que a gente chama, que é o Citizen-Led, é como é que a gente impacta os nossos clientes. E aí, Carol, está muito conectado com o nosso time de inovação aberta. Né? A gente tem um time de inovação aberta que está muito conectado com hubs e todo o ecossistema de inovação. No final do ano passado, início desse ano, nós adquirimos um hub, né, que foi a AGTech Garage, que é um hub de agri, né, de agribusiness, exatamente para que a gente possa levar para os nossos clientes, né, mais inovação e poder estar trazendo aí consultorias, né, e auditorias mais tecnológicas. Então, um dos projetos, por exemplo, que a gente criou junto com a startup, já utilizando aí machine learning e outras técnicas, foi avaliar o impacto
né, climático nas operações das organizações. Né? Então, como é que a gente pode trazer mais visibilidade para as organizações, né, do impacto na operação, né, visto aí toda mudança climática que a gente está tendo. Bem, só para contribuir um pouquinho na discussão. Legal, Denise. Não, super bacana. E quando eu lembro aí de Gartner, né, Serguei, eu lembro de futuro, né? Obviamente, você falou de hype cycle, né? Eu costumo dizer quando as pessoas me perguntam, André, estou pensando em abrir uma startup de IA. Eu falei, cara, IA está no hype agora, mas você tinha que ter aberto há 5 anos atrás, né? Porque agora você estaria bombando, né? Agora já está cheio, né? IA é arroz de festa, como diz, né? E aí a pergunta de $1 milhão é o seguinte, né? Se você tivesse que abrir uma startup hoje, né? Qual tecnologia você apostaria? Ou seja, o que vai estar no hype cycle aí daqui a alguns anos, né? É um pouco de futurismo, bola de cristal. Dá um spoiler aí pra gente, Serguei. Ou tem aí alguma coisa aí que, cara, isso daí vai bombar. É óbvio que a gente falamos aqui de ESG, né, com a Denise, falamos aí de várias coisas que a gente sabe aí em relação a toda essa questão ambiental que a gente está vivendo, né? Mas o que aí na tua visão tem um cheiro de que vai explodir aí positivamente aí mais para frente. E já aproveitando fazer as considerações finais, que a gente já está aqui indo pro nosso finalzinho. Por favor, Serguei. Então, é muito difícil falar. Eu poderia escolher aqui uma ou outra tecnologia, até por simpatia, né? Puxando a brasa para minha sardinha, né? Pode eu puxar. acho que o que vem no ciclo de hype cycle, de energias, tá? Um patamar que talvez surpreenda, a mim surpreendeu. A gente, depois do hype cycle, a gente tem o vale da desilusão, que a gente chama. As tecnologias passam por um teste, elas são testadas em diversas aplicações. Para a maioria delas, elas falham, né? Porque o ápice da expectativa, isso aqui serve para tudo, né? Muito por falha de execução, né? Vale da desilusão, e ela começa, algumas morrem aqui, e elas começam a rampar para um que a gente chama do platô da estabilidade, quando ela se comoditiza. Recentemente, o Gartner passou a monitorar algumas tecnologias que não são de digital. A gente está monitorando tecnologias disruptivas de energia. Uma tecnologia que está aparecendo mais indo para o platô de estabilidade é a célula de combustível. Isso surpreende por quê? Porque a gente vê, e aí aqui uma autocrítica de Brasil, a gente vê toda a indústria automobilística de inovação absorvendo veículos de bateria elétrica. E desde os anos 60, a gente já tentou umas 3 vezes e esse projeto fracassou. Então, a primeira coisa que eu quero falar sobre tendências é isso. Tendência é uma coisa que comprime e se expande. Ela não é uma linha reta que voa numa direção, né? A IA também já se comprimiu, foi abandonada e voltou. O que me chama a atenção? Hoje, a verdade de hoje, pegando um pouco a cultura, é de que o veículo elétrico, no perímetro urbano para a China, por exemplo, que tem um problema monumental de poluição das cidades, ele é despoluente. Mas se a gente fizer uma avaliação do ciclo de vida da tecnologia de bateria, né, que a gente chama do poço, né, a roda, né, a gente tem grandes problemas com as piscinas de lítio. Mas vem por aí 2, 3 tipos, 4 tipos de baterias elétricas que vão competir e podem se posicionar o veículo elétrico de outra maneira, com menos consumo de areias nobres e tal. Mas a célula de combustível, ela abre rotas tecnológicas para o Brasil, por exemplo, de você converter etanol a 50% de água, 50% de etanol, com um processo de reforma. Eu estou falando de um protótipo da Nissan que já roda no Brasil, né? Num tanque com 15 litros de etanol, 15 litros de água, você transforma isso em hidrogênio, e de hidrogênio você transforma na célula de combustível para eletricidade. Ou seja, um veículo elétrico que não é abastecido por bateria. Ele usa uma bateria muito menor, o que teria um impacto muito menor, né, para isso. Então,
só para responder diretamente, célula de combustível, fiquem de olho, porque eu acho que vai explodir uma maturidade, tá? E aqui fica um apelo que a gente pense mais nas vocações e capacidades tecnológicas que a gente tem no Brasil. Boa. E copie menos as tendências de fora. Exatamente. No que a gente é bom, né? Nas nossas competências. Enfim. Denise, por favor, as considerações finais. O que você acha interessante aí transmitir aí para o pessoal que está com essa cabeça, né, de transformação digital, inovação, quem sabe abrir uma startup, né? O que você acha que está no hype aí? Eu vejo ainda um desafio muito grande das organizações sobre a ótica de dados, né? Inteligência artificial, blockchain, todas as tecnologias dependem da qualidade de dados. Tem um jargão em inglês que ele fala garbage in, garbage out, ou seja, né, se a gente coloca lixo, sai lixo, né? Então, a necessidade das organizações ainda é muito latente na minha visão, né? Eu acho que tem poucas que se preocupam, talvez, em trazer uma inteligência artificial com responsabilidade, com ética inclusiva, né? Então, acho que tem uma demanda e um olhar importante para, né, dados, mas nesse olhar mais expandido, né? E olhando para frente, eu acho que tem aí os 3 grandes pilares quando a gente olha, né, de tecnologia geral. A gente está falando de dados, a gente está falando de processamento e de armazenamento, né? Então, cloud, sobre a ótica do armazenamento, né, é algo importantíssimo aí para que as empresas possam estar atentas, né, porque isso vai permitir a escalabilidade, né, e o processamento está vindo a computação quântica aí, que eu acho que ela vai ser né, cada vez mais disruptiva para permitir, né, não só a escala, mas a velocidade, né, e o bom uso aí na ponta. Legal. Obrigado, Denise. Carol, aí suas considerações finais, por favor. E falar um pouco, quem quiser trabalhar com a Accenture na área de... né? Acho que é o que todo mundo quer saber, né? Qual é o caminho das pedras aí, Carol? Dá a dica aí pra gente. Olha, primeiro eu digo, ufa, que bom que você não perguntou para mim qual é a tecnologia que eu abriria, que essa pergunta nem os unicórnios conseguem responder. Pois é, por isso que eu falei, pergunta de $1 milhão, né? De $1 milhão Pois são os unicórnios. 1 bilhão, né? 1 bilhão, desculpa, $1 bilhão são os unicórnios, nem eles conseguem responder. Eu queria até fazer um resumão aqui de alguns pontos interessantes. As tecnologias, né? Eu estava em 2016, quando, obviamente, blockchain já era falado há muito antes, mas quando eu tive mais contato com o blockchain, e todo mundo falava naquele ano, nossa, agora vai, a gente vai ter tudo, vai tirar os intermediários, vai bombar e tal. Gente, não aconteceu daquele jeito até agora, 6 anos depois. As coisas têm timing, têm tempo de maturação. Elas podem chegar lá no hype cycle do Gartner e dar uma decidinha e depois voltar, porque o mercado não necessariamente estava pronto para aquilo naquele momento. A gente, como o Sergei falou, inteligência artificial teve um momento que esticou, depois saiu, depois quase morreu, depois voltou. Metaverso agora ninguém quer ouvir. A gente quer ouvir. A gente acredita no digital twin, nos gêmeos digitais, porque quando você pensa em tecnologia e na indústria, por exemplo, você eventualmente criando um gêmeo digital, que é você replicar a tecnologia, replicar o espaço de um chão de fábrica, de uma empresa. Você pode fazer testes sem aplicar necessariamente na fábrica em si e diminuir muito os custos que você vai ter. Poxa, isso não é importante? É sim. É que muita gente pensa que o metaverso é só você entrar numa festa Não é. Você usa a visão computacional e o espaço para aplicar testes e fazer com que as coisas, você consiga, né, minimizar esses riscos. Então, tudo tem tempo na vida, a inovação aberta, a transformação digital, a cultura organizacional, mas o importante é a gente continuar se movendo em prol das inovações. Na Accenture, quem quiser trabalhar, eu posso tentar ajudar, né, para entrar lá, mas assim, a gente acredita muito que
O Corda, né, as empresas precisam trabalhar ainda a digitalização, então o core digital, consolidar esse core digital, porque isso é a base. Como a Denise falou, cloud, ainda tem muita empresa, pasmem, que não está na nuvem. Se você não está na nuvem e não está sendo gerenciado num espaço com segurança cibernética, como é que você vai colocar inteligência artificial, IoT, testar as coisas e conseguir chegar até a computação quântica? Então, você tem que começar a digitalizar com a nuvem, depois aplicar a inteligência artificial, ir para digital twins, aplicar com a computação quântica, mas você tem que começar. Porque se você não começar como empresa, a chance de terminar o seu caminho, né, e você não ser uma empresa tão longeva, é muito maior. Então, é a reinvenção. A gente está numa época de grandes avanços tecnológicos trazem mudanças muito rápidas. A Accenture fez um estudo apresentado em Davos que mostrou que nos últimos, de 2017 até agora, a gente teve 200% de crescimento em disrupção, comparado à década de antes de 2016 a 4%. Ou seja, você não está olhando para isso, você está ficando para trás. E começa de algum lugar, mas começa. Então, é por aí. Não sei por onde vamos, mas temos que ir, tá, gente? É isso aí. Obrigada. Carol, Denise, Serguei, foi uma honra estar aqui com vocês, aprendendo um pouco, tá? E vou pedir uma salva de palmas aqui para os três. Muito